Olá, pessoal. Hoje eu vim falar de um assunto que eu deveria ter falado primeiramente no meu canal, mas como eu não tinha um planejamento de como fazer um canal, eu saí gravando coisas que me interessavam e que eu poderia compartilhar com as pessoas que eu amo. O assunto é sobre o que fazer primeiro quando você chega na Alemanha, quais as primeiras medidas a serem tomadas. O que a gente descobriu foi que a gente precisava se registrar na cidade. E essa é uma dúvida que muitos têm quando chegam aqui. Era uma dúvida que eu tinha também. Aconteceu da seguinte forma: a gente chegou na Alemanha, nós tínhamos contato já com uma tia nossa de terceiro grau no Brasil, e ela nos convidou para ficar na casa dela os primeiros dias, né? E foi o que aconteceu. A gente veio, ficou na casa dela e ela nos passou várias informações que a gente precisava para dar início à nossa jornada de sobrevivência aqui na Alemanha. Uma das coisas que ela nos falou foi sobre o registro de morador, Anmeldung. Quando você vem morar para a Alemanha, você tem que arranjar um apartamento definitivo, uma casa, uma moradia definitiva, né? E quando você encontrar, você precisa se registrar como morador da cidade. E aí vieram as dúvidas, né? Para que serve esse registro? Como que faz? E o que é, né? Esse Anmeldung, ele é um registro de morador, um registro de residência. Para que serve? Serve para todas as questões legais que você vai precisar aqui na Alemanha. Por exemplo, você vem para a Alemanha, você vai precisar alugar uma casa. É contraditório que para você ter o registro você tem que alugar uma casa e para você alugar uma casa você também precisa de um registro. Então é meio contraditório, mas funciona. Se você quiser comprar um carro, você vai precisar desse Anmeldung. Se você quiser abrir uma conta no banco, se você quiser matricular seus filhos na escola, se você quiser arrumar um emprego, enfim. Todas as questões legais, você vai precisar desse Anmeldung. Anmeldung significa registro. E o que a gente fez foi o registro de morador. Funciona assim. Você junta toda a documentação necessária, você entra no site da prefeitura da cidade que você escolheu morar e lá tem uma lista com os documentos que você precisa levar. Eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo o site, né, da prefeitura que a gente se registrou, onde constam os formulários que você precisa preencher e toda a lista de documentos que você precisa ter. Mas assim, só para você ter uma ideia, você vai precisar dos seus passaportes, se você for estrangeiro, o brasileiro, né? E se você tiver dupla cidadania, você vai precisar do passaporte alemão. No caso do meu marido e do meu filho, eles levaram os dois. E eu, como sou só brasileira, eu levei o meu passaporte brasileiro. Se você é casado, você precisa da sua certidão de casamento legalizada, traduzida e juramentada. Todos os nossos documentos a gente já trouxe do Brasil, traduzidos e juramentados. Você vai precisar também do formulário preenchido, que você pode baixar diretamente no site da prefeitura e preencher. A coisa chatinha é que você tem que preencher em alemão, então você vai precisar traduzir, de repente você pode pedir ajuda para alguém, mas com o tradutor do Google a gente fez, e um pouquinho da ajuda do Gabriel, um pouco do que ele sabia, a gente conseguiu preencher. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você leva toda essa documentação lá, né, na prefeitura, geralmente se marca um horário para fazer esse Anmeldung. Aqui na Alemanha, tudo você precisa marcar um horário, tudo precisa ser muito certinho. Mas a gente pulou essa etapa e resolveu ir bem cedo na prefeitura, levou junto também o contrato de aluguel, isso é muito importante, o contrato de aluguel da casa que você vai viver. Todos esses documentos a gente chegou lá e não tinha ninguém na fila esperando para ser atendido. Então a gente foi atendido de primeira.
Demos sorte porque a gente conseguiu uma atendente que falava inglês, mas isso aqui não é regra. De repente você pode não conseguir alguém que fale inglês. Depende tudo da região que você vai morar, tá? A gente entregou toda a documentação para ela e em 10 minutinhos, assim, ela lançou todos os nossos dados no sistema e a gente saiu com o papel na mão. Eu vou colocar o nome do papel do documento que a gente saiu aqui na mão. Com esse documento, ficou tudo mais fácil. A gente conseguiu fazer tudo que a gente precisava, dar seguimento, né, para a nossa jornada de se manter aqui na Alemanha. Os formulários também são bem simples, eu vou colocar aqui o nome dos formulários. Você pode preencher e traduzir você mesmo, é tranquilo. Depois disso, a gente saiu de lá com a informação de que a gente receberia na casa onde a gente se registrou uma carta do governo dizendo que o governo mandaria para a gente um número de identificação fiscal. E para que serve esse número de identificação fiscal? Para você contribuir com os impostos, né? Então, a partir daquele momento, a gente já estaria contribuindo com os nossos impostos. Quando a gente chegasse, arranjasse um emprego, enfim, já começaria a contribuir. Também é importante ressaltar que nesse registro, nesse Almeldon, durante, né, e no formulário, ele pede, um dos formulários pede qual é a sua religião. E a nossa tia nos alertou que se declarássemos qualquer uma das religiões, evangélica ou católica, a gente começaria a contribuir com o imposto para a igreja. E é uma contribuição mensal que vem descontada diretamente do seu salário. Pois é, se essa moda pega. Mas como nós não temos uma religião definida, então a gente colocou lá como outros e pronto, a gente não contribui com nenhuma das igrejas aqui, tá? Depois saímos de lá e aí foi tranquilo. Na verdade, sim, a gente conseguiu um apartamento de Airbnb, que é totalmente pela internet, aí você reserva quanto tempo você precisa. E aí a gente conversou com esse proprietário e ele falou, não, vocês podem fazer o registro aqui sim, porque ele conhece toda a dificuldade que as pessoas têm de arranjar uma casa definitiva aqui. O que acontece é que quando você chega aqui, não é tão fácil conseguir logo um apartamento para alugar. A gente conseguiu um apartamento definitivo, esse onde a gente mora hoje, só em abril. E a gente conseguiu porque eu coloquei nos grupos lá de brasileiros na Alemanha e tal, no Facebook, que eu estava procurando e apareceu uma santa brasileira que me ajudou muito. Ela estava saindo do apartamento e aí ela passou o apartamento para a gente. Numa cidadezinha muito boa aqui em Durlar, que é fantástico, a gente adora morar aqui. O apartamento é antigo, é um prédio antigo, mas pra gente que é simples, que não tem luxo, a gente veio pra cá, pra Alemanha, com uma outra mentalidade. A gente quer viver uma outra vida, diferente do que a gente vivia no Brasil. Então, é isso. Eu acho que não é difícil, quer dizer, não é fácil, mas também não é impossível. Mas o importante é que você consiga as informações antes de vir para cá. E se você vier para cá, de repente você consiga alguém que possa te ajudar, alguém que fale alemão e que possa te acompanhar nos órgãos públicos, porque como eu disse, não são todos os lugares que você vai conseguir falar inglês, tá bom? Eu espero ter contribuído, vou colocar as informações aqui na descrição do vídeo. E se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu tô falando, eu gostaria de deixar claro que essa foi a minha experiência, né? De repente, com outras pessoas acontece diferente e tem muitas pessoas que colocam informação na internet, ok? Abraço para vocês, tchau!